Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo. Com estas palavras, queremos saudar a todos os irmãos sintonizados a este programa de culto, feito unicamente para honrar e glorificar o nome do Senhor. A todos um bom domingo, a todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, em conformidade com o horário que o irmão estiver sintonizado a este programa. Neste santo domingo, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola celebra o Domingo da Unidade dos Homens da Igreja Congregacional, pois é o domingo, ou este dia, que marca o encerramento de uma semana de oração, de uma semana de devoção, de uma semana de entrega total a Cristo. Esta semana, assim como fazem as mulheres na última semana do mês de fevereiro, os jovens na primeira semana do mês de agosto e os jovens médios na primeira semana do mês de dezembro, é chegado o momento dos homens da ECA celebrarem o seu domingo. Por isso, um abraço fraternal de forma muito especial a todos os homens que têm a responsabilidade de tomar a dianteira na liderança das famílias, para que as nossas famílias sejam cada vez mais prósperas e benditas do Senhor. No capítulo de informações, queremos, em primeiro lugar, agradecer a todas as famílias que predispuseram-se a levar os seus donativos nas nossas comunidades, na ilha, na sede ou na Sapu, para solidarizarem-se com as famílias carentes, com as famílias mais necessitadas. A partir de amanhã, segunda-feira, a Comissão de Fraternidade vai então fazer chegar esses donativos a famílias carenciadas. No próximo domingo, teremos um relatório mais cabal que vai fazer menção ao número de famílias beneficiadas e ao número ou às quantidades recolhidas nesta vasta campanha de solidariedade ao próximo. Ainda no capítulo de informações, recordar que, conforme anunciado no domingo passado, tivemos uma quarta-feira muito movimentada no futuro templo sede do nosso pastorado. Recebemos em visita de constatação, em visita de terreno, em visita de campo, o reverendo Laurindo Juliano Cangombe, o secretário provincial da Igreja Congregacional em Luanda, que pediu-nos para passar a mensagem a todos os membros congregacionais de como o Sínodo Provincial está contente, está alegre por tudo o que os irmãos têm feito no apoio à sustentabilidade ao Sínodo Provincial. E por isso queremos endereçar estas palavras de conforto e carinho a todos os membros da nossa igreja, e como fazemos em língua nacional umbundo, eu vou fazê-lo também, Kalungi, Kuku. Queremos dizer que tivemos uma reunião, um conselho alargado do conselho de direção da nossa igreja, e foram passados em revistas alguns pontos essenciais para a dinâmica da igreja, e no domingo próximo faremos menção a alguns assuntos importantes que foram tratados. No capítulo de ação de graças, queremos agradecer pelas mãos generosas da família do general Job e sua esposa, a nossa irmã Alzira, que alçaram suas mãos pelas bênçãos que têm recebido das mãos do Senhor. E nós, em oração, queremos colocar esta família nas benditas mãos de Deus, para que as inúmeras bênçãos de Deus continuem a ser derramadas na vossa vida, na de vossas famílias e de vossos amigos. Que o Senhor sempre vos abençoe. Inclinemo-nos, prezados irmãos, em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai,
inclinamos-nos reverentemente em oração, porque reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Reconhecemos o quanto somos falhos diante de Ti e do nosso próximo, por pensamentos, palavras e obras, provocando justamente a Tua ira e indignação contra nós. De todo o coração nos arrependemos e a Ti nos chegamos, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados e purificar-nos para uma vida plena diante de Ti, ó eterno Deus. Queremos agradecer-te por todos os privilégios que temos recebido de Ti, mesmo em meio de pandemia, mesmo em meio de muitas incertezas. Temos fé no Senhor de que podem tumultuar as águas ao longo do nosso percurso. Podem os montes embravecidos transportarem-se para os meios dos mares. A nossa fé está no Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o nosso santo refúgio. Eis-nos neste santo domingo, ó eterno Deus, dedicando todos os homens de forma muito especial por celebrarem a nível da Igreja Congregacional em Angola o domingo da unidade desta faixa importante da nossa sociedade. Queremos que a Tua bênção esteja com todos os homens, com todas as mulheres também, para que possamos ser verdadeiramente a semente que o Senhor tem para a comunicação do Seu Santo Evangelho para todas aquelas pessoas que ainda jazem nas trevas do pecado. Ouça a nossa oração, Senhor, inclinando os Teus misericordiosos ouvidos aos nossos rogos e a ensinar-nos a não sermos vagos, muito falar e nada dizer, mas a sermos sintéticos como fora nosso Senhor Jesus Cristo, no ensino da Sua palavra e na oração que ensinou a seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
sepultura e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim e os não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo as suas mãos sobre as suas cabeças, os abençoou. Prezados irmãos, é chegado o momento de dedicarmos as nossas criancinhas. Certo dia, um adulto ouviu esta palavra, de que o passaporte para entrar no reino dos céus é sermos como meninos, como Jesus disse, né? Em verdade vos digo, se não tiverdes o coração de um menino, de maneira alguma entrareis no reino de Deus. E este adulto ouviu isso, no dia seguinte já não queria comportar-se como um adulto. No entanto, ele acordou, vestiu um calção, deixou de colocar a sua camisa, sem t-shirt ou camisola, fez um carro de lata e depois com um arco foi andando pelas ruas, correndo de cima a baixo, sem fazer qualquer tipo de trabalho que seja útil para a família. E as pessoas, quando perguntassem o que está a acontecer, será que este adulto enlouqueceu? Ele dizia que era uma forma para ganhar o passaporte para o reino dos céus. Quando Jesus se refere que precisamos ter alguma atitude de crianças para herdar o reino de Deus, está a dizer que precisamos ter a capacidade de perdoar o nosso próximo como as crianças têm. A pureza, a nobreza da criança, o seu coração que não tem ressentimentos, que não guarda rancor, a capacidade da criança de não fazer o mal de forma premeditada, é o que Jesus requer de nós para que tenhamos lugar celeste na mansão eterna que Jesus mesmo prometeu preparar em São João 14, versículo 1 até o versículo 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse, vos teria dito. Criancinhas, vamos então entoar a primeira estrofe do hino Vejo no Céu Resplendente. Prezadas criancinhas, juntemos as nossas mãos, inclinemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhinhos e oremos ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, pedimos a Tua santa bênção sobre todas as crianças da nossa igreja, sobre todas as crianças de todas as igrejas e religiões do mundo. Essas crianças que com certeza estarão no futuro trabalhando para um mundo melhor, um mundo com mais irmandade, um mundo com mais amor ao próximo, um mundo com mais amor à natureza, um mundo com mais amor a Deus, temor, um mundo que busca em tudo que forem fazer a santa orientação divina. É disto que nós pedimos e esperamos. Nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo de todas as criancinhas, desde hoje para todo sempre. Amém.
adoração e humilhação. Vamos fazê-lo com a leitura em uníssono do Salmo 1. Assim diz a Santa Palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito, glória a
momento de Deus falar para nós, por intermédio da Santa Escritura e sua explicação. Foi convidado o arauto do Senhor, o reverendo Cândido Domingos, titular do pastorado do Bom Pastor no Sínodo Provincial do Amba. Ao reverendo Cândido e sua família, queremos desde já agradecer por ter aberto as suas portas e ter acedido ao nosso convite de falar para a comunidade do Bungo e não só neste Santo Domingo. A todos, irmãos, boa escuta e boa meditação. Para este culto de adoração a Deus, encontramos na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículos de 1 a 10. Segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículos de 1 a 10. Diz o seguinte: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei necio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas riquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. Oremos até o nosso Deus, nosso bendito Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, porque nós pecamos por palavras e obra e pensamento. Sem Ti nada podemos fazer. Olha para nós, o nosso Deus, o mundo que é um grito de lágrimas e morte, ó Pai Celestial, por causa desta pandemia. Mas o Senhor, na sua providência, sabe melhor aquilo que nós necessitamos. Dê iluminação aos cientistas para que possam encontrar a cura desta doença. Pedimos ao nosso Deus que venha nos sarar, em nome de Jesus. Amém. Queremos de antemão agradecer, em nome de Jesus. Amém. Queremos de antemão agradecer a Deus, Pai Onipotente, aquele que está conosco em todos os momentos das nossas vidas, momentos bons e momentos também de recuo e de progresso. E também queremos agradecer o convite do reverendo Ovídio de Freitas Tseng, que convidou-nos para transmitir a palavra de Deus a todos nós. Bendito seja louvado o seu nome para todo sempre. A mensagem de Deus para este culto estará em torno de Deus presente na alegria e nas nossas dificuldades. Deus presente na alegria e nas nossas dificuldades. Segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito pessoal, cheia de expressões de profunda emoção. Assim, ela nos fornece um vislumbre extraordinário do coração de Paulo. Quanto a isso, 2 temas principais aparecem: o consolo e o encorajamento divino em meio ao sofrimento e às dificuldades, e as forças de Deus manifestada por meio da fraqueza humana. Prezados irmãos, outros temas importantes de apoio são a natureza irrepreensível da conduta de Paulo, o seu constante sofrimento
por causa da igreja e pela glória de Deus, o seu forte amor por todas as igrejas, especialmente pela igreja de Corinto, e a sua autoridade apostólica para edificar a igreja e para lutar contra qualquer oposição. Nesse texto do capítulo 12, versículos de 1 a 10, encontramos a glória nas visões celestiais na vida do apóstolo Paulo, o mensageiro incansável da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo enriqueceu o relato das suas extraordinárias experiências espirituais com ironia. Apesar de ser quase espetacular, essa visão do paraíso não apresenta valor para o ministério a outros. Em vez de proporcionar mais glória a Paulo, ela lhe havia trazido um espinho doloroso com ironia. Apesar de ser quase espetacular, essa visão do paraíso não apresenta valor para o ministério a outros. Em vez de proporcionar mais glória a Paulo, ela lhe havia trazido um espinho doloroso na carne, mandado por Deus para mantê-lo humilde. Paulo não se gloriava do modo direto com relação a essa experiência, e o resultado dela significa que é errado usar tais experiências como um critério para avaliar a validade de um ministério. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Paulo refere-se a si mesmo. Paulo estava tão hesitante ao falar das suas experiências, uma vez que ele parecia estar a gabar-se de si mesmo. Por isso, não quis identificar-se explicitamente. Ele não quis dizer as maravilhas que viu quando foi arrebatado até ao terceiro céu. Por isso, meus irmãos, as visões acontecerem há 14 anos significa que, por 14 anos, Paulo não tinha nenhuma intenção dessa maravilha experiência espiritual, o foco do seu ensinamento, ou usado isso como uma prova do seu apostolado. Sua ênfase era a mensagem de Cristo, como ele mesmo disse no capítulo 4, versículo 5. Não nos pregamos nós mesmos, mas Jesus Cristo como Senhor. Ele sabia que se pregamos aquilo que somos, Deus não estará em nós. Preguemos somente Cristo, o ressuscitado dentre os mortos, e vive pelo século dos séculos. Aqui, quando Paulo fala do terceiro céu, está a se referir ao lugar em que Deus habita. Isso não significa que Deus está fixo no seu céu, porque Deus é omnipresente, é onisciente e é o Todo-Poderoso. De acordo com a enumeração, o primeiro céu é a atmosfera na qual podem ser vistos os pássaros e as estrelas e as nuvens. E temos o segundo céu, é aquele que envolve as constelações, onde há mudanças atmosféricas. E o terceiro céu é o lugar comumente referido como lugar da habitação de Deus. Todavia, Paulo foi arrebatado ao paraíso neste terceiro céu, onde Deus habita. Mas não lhe criou quando Deus foi arrebatado. É aquele que envolve as constelações, onde há mudanças atmosféricas. E o terceiro céu é o lugar comumente referido como lugar da habitação de Deus. Todavia, Paulo foi arrebatado ao paraíso neste terceiro céu, onde Deus habita. Mas não lhe criou quando Deus foi arrebatado ao terceiro céu o orgulho para a soberba. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. A palavra grega para paraíso é usada com vários significados fora do Novo Testamento, mas todas as três ocorrências bíblicas se referem ao céu, o lugar em que Deus habita, onde é sinônimo do terceiro céu. Essa experiência de Paulo deve ter encorajado a força nos sofrimentos subsequentes que aconteceram na sua vida. Os versículos 5 a 6 diz que de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me,
Não serei nêcio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. O homem exemplar, para seguir os seus exemplos de vida, é o apóstolo Paulo, homem humilde, homem que passou dificuldade, mesmo com tantos privilégios que recebeu de Cristo, mas ele sempre se gloriava nas suas fraquezas. Ele sabia que o orgulho não lhe levaria ao lado nenhum, somente a humildade em Cristo Jesus. Disse Jesus, portanto, todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Paulo aprendeu bem essa lição de Cristo sobre a humildade e lhe trouxe progresso e sofrimento para o seu ministério pastoral. Ninguém se preocupe comigo, disse o apóstolo Paulo. Paulo queria que a pessoa o avaliasse com base em suas próprias primeiras impressões dele, na base com ele, ou outros falavam sobre as experiências ou ministérios anteriores. Por isso, meus irmãos, para que não me ensoberbecesse, disse Paulo, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Várias possibilidades têm sido sugeridas para esse espinho na carne. Primeiro, uma deficiência física de um tipo na carne. Ensoberbecesse, disse Paulo, com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Várias possibilidades têm sido sugeridas para esse espinho na carne. Primeiro, uma deficiência física de um tipo na carne. Segundo, uma perturbação de um demônio que é o mensageiro de Satanás. Terceiro, constante perturbação que os apóstolos sofreram sob a perseguição dos seus irmãos judeus. Com base nas informações disponíveis, é impossível determinar com certeza a identidade desses espinhos. Pouco se ouve algum dos grandes servos de Deus através da história têm sido livres de um tipo de obstáculo, fraqueza ou oposição. Nessa passagem bíblica encontramos expressões de relevância: revelação, um espinho na carne, mensageiro de Satanás. O espinho na carne foi enviado por Deus para mantê-lo humilde, para que o seu trabalho fosse avante. Assim como Jó, Satanás era a causa imediata, mas Deus era a causa final. O uso de Paulo da palavra mensageiro, do grego angelos, ou anjo, de Satanás sugere o espinho, a carne, literalmente significa perigo para a carne. Era uma pessoa endemoniada e não uma doença física. Dos 175 usos da palavra grega angelos no Novo Testamento, a maioria se refere a anjos, mas nesse caso, o anjo que estamos a referir é um anjo de Satanás, um demônio que afligia Paulo. Possivelmente, a melhor explicação para esse demônio era que ele estava habitando nas cabeças da conspiração dos coríntios, o líder dos falsos apóstolos. Por intermédio dele, ele estava destruindo a amada igreja de Paulo e, desse modo, prepassando o corpo de Paulo como uma dolorosa estaca. Outro apoio desse texto podemos encontrar nos capítulos 10 e 13, que trata dos adversários belicosos que são os falsos profetas. Aqui o verbo traduzido, esbofetear, sempre se refere a uma pessoa a ser maltratada por outras. A exemplo de Cristo, em Mateus capítulo 26, versículo 67, então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, até a presente hora. Adversários belicosos que são os falsos profetas. Aqui o verbo traduzido, esbofetear, sempre se refere a uma pessoa a ser maltratada por outras. A exemplo de Cristo, em Mateus capítulo 26, versículo 67, então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, até a presente hora. Sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa.
diz o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suporteis com paciência, isto é grato a Deus. Isso podemos encontrar na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. O Antigo Testamento descreve também os inimigos pessoais de Israel como espinhos. Porém, se não desapousardes de diante de vós, os moradores da terra, então os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, aqui temos o destaque de espinhos, e como aguilhões vos perturbarão na terra que habitardes. Números, capítulo 33, versículo 55. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por lanço e rede, e açoite as vossas ilhagas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Meus irmãos, para que não me ensoberbecesse, disse o apóstolo Paulo, com a grandeza das revelações, o que ele viu, nenhum homem viu, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltem. O ataque era doloroso, mas intencional. Deus estava permitindo que Satanás causasse esse grande problema na igreja, com o objetivo de humilhar Paulo, o qual, por ter tido tantas revelações, incluindo ter tido até ao terceiro céu e voltado, poderia se ensoberbecer. O ataque do falso apóstolo endemoniado à sua carne, isto sim devia trazer tendência para um orgulho que Deus não precisaria de Paulo como um grande mensageiro. Por causa disso, 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que o afastasse de mim, trazer tendência para um orgulho que Deus não precisaria de Paulo como um grande mensageiro. Por causa disso, 3 vezes Paulo pediu ao Senhor que o afastasse de mim. A dor e o sofrimento do espinho que estava na carne. Paulo orou 3 vezes. Paulo ansiando pelo alívio desse doloroso obstáculo para o seu ministério, foi até ao Senhor, suplicando a Ele para retirá-lo. Mas isso não aconteceu. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter cuidado. Quando nós oramos, a resposta depende de Deus. Não devemos ficar preocupados que já orei tanto, Deus não está respondendo, porque o silêncio de Deus também é a resposta. Os demônios só têm poder quando o Senhor permite que possam atingir as nossas vidas. Mas se Deus não permite, ele não tem nenhum poder. As 3 repetições do pedido de Paulo formam um paralelo com as de Jesus no Getsemane, quando ele estava em agonia. Em Marcos capítulo 14, versículo 36, lemos o seguinte, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Tanto Paulo quanto Jesus tiveram seus pedidos negados, porém foi-lhe concedido graça para suportarem as suas provações. Amados no Senhor, então Paulo recebe a resposta de Deus, de Cristo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Prezados irmãos, nós quando somos sustentados, nós quando avançamos para a obra do Senhor, encontramos problemas, o que nos anima é a presença de Deus nestas nossas fraquezas. A fraqueza, neste sentido, aumenta em vez de diminuir o poder. Nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, Paulo ligou esse princípio geral, a sua fonte, a cruz de Cristo, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós, disse o apóstolo Paulo. A resposta de Paulo aos ataques à sua autoridade apostólica era consciente, modelado no Cristo crucificado, não no assim chamado Jesus ou o evangelho diferente.
que seus inimigos impingiam aos coríntios, Deus não retiraria o espinho, como Paulo havia pedido. No entanto, supriria o espinho, como Paulo havia pedido. No entanto, supriria continuamente com graça, para que pudesse suportá-lo. Porque quanto mais fraco o instrumento humano que Deus usa, mais claramente brilha aos olhos do nosso Criador. Por isso, sinto prazer, disse o apóstolo Paulo, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então sou forte. Um grande selo para imitarmos a sua fé. No meio ao sofrimento, o apóstolo Paulo, que mesmo sofrendo, ele disse: sinto prazer na fraqueza. A percepção de Paulo sobre a verdadeira natureza dos seus sofrimentos capacitava-o vê-los como razões para se alegrar. Ele sabia que por meio deles, o poder de Cristo estava trabalhando. Quando estou fraco, então sou forte. Quando dificuldade destoem a autoconfiança normal dos crentes, eles precisam confiar mais em Cristo, que dá a eles força além da medida. Meus amados, as aplicações que nós tiramos dessa exposição bíblica é que os cristãos sofrem altos e baixos, mas tudo para a honra e glória de Deus. Paulo não se orgulhava com as revelações que teve há 14 anos. Aquilo que viu ou ouviu não foram fundamentos do seu ministério, somente humildade que lhe trouxe bênção nas mãos de Deus. Como crentes de Deus, nós devemos ser humildes e orgulhosos em Cristo, não aos homens. Vezes observamos toda a semana irmãos a dizer: tive revelações, Deus falou comigo, me orientou a fazer isso para te curar. Para nós isso é pura mentira. Nós só cremos na revelação geral, revelação especial. A revelação geral é a sua criação, tudo quanto existe neste universo. Por isso é que Deus é transcendente. E na revelação geral, nós observamos o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E a revelação especial é a revelação das Escrituras, que Deus moveu homens e mulheres para anunciar a boa nova da salvação. Por isso é que para as igrejas reformadas, as revelações terminaram com os apóstolos quando encerraram as Escrituras sagradas. O povo escolhido de Deus passa por dificuldades, doença, fome e morte, tudo quanto existe neste universo. Por isso é que Deus é transcendente. E na revelação geral, nós observamos o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E a revelação especial é a revelação das Escrituras, que Deus moveu homens e mulheres para anunciar a boa nova da salvação. Por isso é que para as igrejas reformadas, as revelações terminaram com os apóstolos quando encerraram as Escrituras sagradas. O povo escolhido de Deus passa por dificuldades, doença, fome e morte. Mas o apóstolo Paulo nos fortalece. Tudo coopera para o nosso bem. Devemos saber que nem sempre nós encontraremos sossego, encontraremos dificuldades, mas acima de tudo, o Senhor está sempre nas nossas vidas. Que o Deus de paz, Deus de amor, Deus de Abraão e de Isaac, nos abençoe, porque nós temos o bom pastor, aquele que dirige as nossas vidas nesses momentos difíceis, de hoje e para todo sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos entoar o hino 241 em português. Onde quer que seja, com Jesus irei. Especialmente os homens neste dia de celebração, reafirmemos a nossa fé no Senhor de que estamos disponíveis para aceitar o desafio de sermos comissionados a irmos pelas ruas de Luanda e não só, nos nossos locais de emprego, nas nossas famílias, testemunhando o amor de Deus para com todos nós. Louvemos ao Senhor. Com Jesus irei, Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para a campina, para semear. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja, seguirei Jesus. Diz o coração que vive em sua luz. Perto dele sempre bem seguro vou. Onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Seja pois pra onde quer que me acharei com Ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre cantarei. Tu, Senhor, comigo estás, não temerei. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Oremos a Deus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se tendo poupado a si mesmo, a este mundo vil baixou e a todos nós ganhou, derramando o seu precioso sangue na cruz. O amor de Deus Pai, que excede toda a compreensão humana, e a santa comunhão do Espírito Santo Consolador, vem encontrar morada em vossas vidas, prezados irmãos e irmãs, desde hoje e para todo sempre. Amém. Deste hino, o irmão Benedito Helder Malengue. Ele foi o compositor do hino numa altura muito difícil do nosso
da história do nosso país e ele próprio vai cantar. Enquanto isso, irmãos, partilhem o vídeo para que mais pessoas possam sentir a presença de Deus em suas casas. Depois vamos ler outros nomes. Muito obrigado. Hola.